Slide número 4, temos aqui a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Sim, é possível transformar a voz ativa em voz passiva analítica. Como funciona? Bem, o sujeito da voz ativa, ele deixará de praticar ação para sofrer ação. E quando ele sofre essa ação, o meu sujeito da voz ativa, ele passa a ser o agente da passiva. Lembra da estrutura da voz ativa? Eu tenho, sujeito, agente, né, que ele está praticando ação, mais o verbo e mais o complemento verbal. Na voz ativa passiva, nós temos o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, mais o particípio, mais a preposição e mais o agente da passiva. Ele fica bem no final da oração. Observe aqui atentamente o exemplo da voz ativa e da voz passiva. Voz ativa, o arquiteto desenhou o esboço do edifício. O arquiteto é o meu agente, né? É o meu sujeito agente, ele está praticando a ação. O meu verbo é o verbo desenhar, o verbo desenhou. E o esboço do edifício é o complemento deste verbo, ok? Agora vamos inverter essa estrutura. Aí ficou da seguinte forma: a voz passiva. O esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto. Percebam que na voz passiva a estrutura ficou sujeito paciente, o esboço do edifício, mais o verbo auxiliar, que foi desenhado, particípio na terminada em ado, pelo é a minha preposição, né? Ela está uma contração aqui da preposição por, e o arquiteto, que é agente da passiva. Então, eu apenas inverti a oração. É possível notar que essas duas orações possuem estruturas bem diferentes. Então, em aqui na voz ativa, o arquiteto desenhou o esboço do edifício, percebe que o verbo desenhou é um verbo transitivo e está na voz ativa, né? Está praticando aqui a ação. E possui o complemento, o esboço do edifício, ou seja, o processo verbal é visto como ação. Em 2, o esboço do edifício foi desenhado pelo arquiteto, a construção verbal modifica-se em relação ao sujeito, isto é, o sujeito torna-se paciente do processo expresso pelo verbo e sofre ação verbal, transformando-se em agente da passiva. Então, nós temos aqui a voz ativa, sujeito da ativa, o arquiteto, verbo transitivo, desenhou, o objeto direto, o esboço do edifício. Voz passiva analítica, ficou sujeito da passiva, o esboço do edifício. A minha locução verbal foi desenhada, é quando eu tenho aqui o verbo auxiliar e mais o particípio, né? Locução é quando tem 2 ou mais verbos. Agente da passiva, o arquiteto. Então, percebam que o arquiteto, ele deixou de ser agente para ser paciente, né? E a mudança que ocorre o sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva, o objeto direto da voz ativa se transforma no sujeito da passiva. O verbo transitivo da voz ativa se transforma em locução verbal. Verbo auxiliar ser mais particípio do verbo principal. Então, meus amores, é bem simples, é só vocês inverterem a posição, né? A oração da voz ativa, quando vocês precisarem transformar na voz passiva analítica, vocês irão apenas inverter o sujeito, ok?